Sim, sobretudo aquilo que durante toda a tarde se começou a ouvir com grande insistência foi, de facto, o erro humano. E ao olharmos para a forma como este acidente aconteceu e ao vermos e ao olharmos para estas carruagens e para a forma como ficaram, é muito natural que, de facto, tenha sido o erro humano. Enfim, não nos podemos naturalmente antecipar a qualquer comissão de inquérito. Agora, o que é facto é que também as autoridades que estiveram presentes aqui durante toda a tarde, começaram por dizer que o erro humano é, sobretudo, uma das situações mais plausíveis para explicar esta situação e este acidente. Recordo que durante a tarde passou por aqui o presidente da CP, o engenheiro Crisóstomo Teixeira, ele próprio também a dizer que muito provavelmente o erro humano estará na origem do acidente. Já antes disso, o governador civil de Coimbra, o professor Horácio Antunes, que também esteve a coordenar todas as forças de proteção civil aqui no local do acidente, também ele já tinha dito que erro humano poderia ser a causa mais potencial deste acidente, ou seja, todos os indícios que neste momento existem apontam exatamente para essa situação de erro humano, mas em concreto e oficialmente só depois da comissão de inquérito apurar as causas, então é que nessa altura saberemos as causas verdadeiras. Mas uma coisa é certa, neste momento já está a comissão de inquérito aqui, já estão aqui técnicos da CP e da RFR, já começaram a trabalhar e para além disso que se diz, e muito por aqui, do erro humano, essa comissão de inquérito vai então apurar e dentro de aproximadamente um mês, aliás foi esse o tempo que o engenheiro Crisóstomo Teixeira nos adiantou, nessa altura então poderemos ter uma certeza absoluta sobre as origens deste acidente. Apenas para terminar, dizer que esta linha poderá ficar desobstruída apenas durante a madrugada de hoje e só nessa altura poderão retomar-se a circulação ferroviária neste ramal da Lousã. José Manuel, Portugal em direto da Lousã, onde esta tarde chocaram as duas automotoras. Não foi o único acidente na linha da Lousã. Também esta tarde um automóvel foi colhido numa passagem de nível. São essas as imagens que vamos ver agora neste jornal das 7. As imagens do carro que foi colhido também por uma locomotiva na linha da Lousã. Esse acidente aconteceu 2h30 mais tarde do que o choque entre as duas locomotivas. As imagens acabadas de chegar de muitas pessoas que na altura se juntaram para ver as consequências desse acidente. Recordo um automóvel colhido na passagem de nível em Casal dos Rios, Lousã, não muito longe de Casal do Castelo local, onde chocaram as duas automotoras. Estas são as imagens do automóvel que foi arrastado pela locomotiva. Recordo em Casal dos Rios, Lousã. Trata-se este do segundo acidente ocorrido hoje na linha da Lousã, onde 2 horas antes duas automotoras tinham chocado. Esse acidente fez 5 mortos e 10 feridos, um dos quais em estado muito grave. Este outro acidente, o choque entre um comboio e um automóvel, fez um ferido. São imagens que estamos a ver recebidas nesta altura, ainda não editadas, do segundo acidente, hoje na linha da Lousã. E esta colisão na Lousã é um dos 2 acidentes a marcar o dia de hoje. Outra no Seixal, numa fábrica de pólvora, que provocou também a morte de uma pessoa e 3 filhos. Chocaram com alguma violência. Ia para almoçar mais a minha filha, de um momento para o outro ouvi um grande barulho. Eu assim até, tinha a minha moto ali estacionada fora, assim, já me deram cabo da moto. Depois quando vi fora, já vi as automotoras uma na outra, pessoas a gritarem, né? Entretanto apareceram os bombeiros e começou a ver. Eu estava em casa e senti um estrondo enorme. Julgava que está ali um edifício de vários andares a ser construído e eu até pensei que fosse uma placa que tivesse caído. Aquilo foi um estrondo de tal ordem que eu agarrei no carro. Eu não podia andar assim muito bem, agarrei no carro e venho, quando já vejo aqui tudo cheio de carros e vi as automotoras. Foi um barulho, eu saí logo à porta, as duas estavam umas em cima das outras, mas até estava aí um carro dos bombeiros mesmo a passar. Pararam, chamaram outras pessoas e tal, e até se via, estava ali um homenzinho assim, novo, todo entalado, até estava a ficar roxo e tudo. Um cenário assustador. Um bocadinho, e depois mesmo aqui me dá um bocadinho assim, um quarto de hora, estava um senhor com a cabeça toda aberta, parecia que estavam a descascá-lo. Estavam a tentar reanimá-lo. Do choque frontal resultaram 5 vítimas mortais e ainda 10 feridos. 2 mulheres e 8 homens, um deles em estado considerado grave. Uma das automotoras fazia a ligação para Coimbra e a outra estava a realizar uma ação de formação para maquinistas. O problema, olha, tem transformado ali, por exemplo, a estação num apiadeiro, fecharam-na,
presumo que também já fecharam a de Serpins, e isto devia ter havido falta de coordenação de algum deles. E agora até acabei de saber que ainda um vizinho meu que mora mesmo encostado lá à minha casa, que ainda a mulher lhe morreu há 2 meses, morreu aí também. Teve que haver qualquer coisa, porque só há uma via, eles não podiam passar umas para as outras, não é? Isso não sei quem será o responsável disso. Está já a decorrer pelo menos um inquérito para apurar as causas deste trágico acidente. Cinco mortos e 10 feridos, um em estado grave, são as imagens da tragédia na Lausanne, o maior acidente ferroviário dos últimos anos em Portugal. Tudo aconteceu por volta das 2 da tarde. 2 automotoras colidiram frontalmente no ramal da Lausanne, junto a Casal do Espírito Santo. Uma das automotoras servia de formação a maquinistas da CP, a outra, que seguia em sentido inverso, transportava passageiros. Durante a tarde, várias corporações de bombeiros tudo fizeram para o mais rapidamente possível desencarcerar as vítimas deste brutal acidente. Os trabalhos de remoção dos escombros prolongaram-se por várias horas. Lembro, no entanto, que o acidente aconteceu... Boa noite. É então trágico o balanço deste acidente. 5 mortos e 10 feridos, um deles em estado grave. Para já são ainda desconhecidas as causas, mas tudo aponta para falha humana. É o acidente ferroviário mais grave dos últimos anos. Faltavam poucos minutos para as 2 da tarde quando se deu o choque. 2 automotoras que circulavam na linha de Lausanne bateram de frente. 5 pessoas perderam a vida, outras 10 ficaram feridas, uma em estado considerado grave. Um dos comboios circulava de Serpins para Coimbra, a segunda composição, e exatamente no sentido contrário. O choque frontal deu-se na localidade de Casal de Espírito Santo. Iam cheias, não eram 3 ou 4 mortos, eram aí dezenas de mortos. Isto aconteceu por que horas? Eram sensivelmente 2 horas da tarde, 14 horas. Foi um grande estrondo. Eu jogava que era uma bomba atómica até. Uma verdadeira bomba. Foi assim que a notícia caiu na Lausanne e não faltou quem quisesse assistir. Assunto em foco, as causas do acidente. Não faço ideia se uma composição ia dentro do horário normal, com certeza que a outra teria que ter esperado na estação de Serpins para fazer o cruzamento e, entretanto, poder andar na linha e ir fazendo o treino entre as estações, sempre cumprindo com os horários das outras que efetivamente teriam que fazer e assegurar o transporte normal. São estas pequenas coisas, penso que falhas humanas ou alguma falta de cumprimento das regras de segurança que terão efetivamente provocado este acidente. A esta hora normalmente circulam menos passageiros e felizmente as aulas estão interrompidas, não é, em período de férias, senão eventualmente teríamos aqui uma situação muito mais dramática e muito mais difícil que a que temos hoje. Ao local acorreram bombeiros da Lausanne, Serpins, Condeixa, Miranda do Corvo, Góis, Poiares e Penacova, mais ainda uma dezena de ambulâncias que transportaram as vítimas para os hospitais da Universidade de Coimbra. Tão cedo, ninguém vai esquecer este acidente que manchou de negro a linha da Lausanne. Logo após o acidente, os feridos foram transportados para os hospitais da Universidade de Coimbra. Tarde chegava o ferido mais grave deste acidente, que na sua totalidade provocou ferimentos a 10 pessoas. A equipa do INEM deu o melhor apoio possível no local, acorreram de imediato e foi ainda possível trazer com vida, com suporte ventilatório, um doente em estado grave a este serviço de urgência. Para já, os feridos estão a ser devidamente acompanhados pelas várias equipas médicas.